Olá, esta é uma leitura dedicada a deficientes visuais. Estamos apresentando uma revista em quadrinhos independente, intitulada Miguinho. Ela foi feita inteiramente por mim, Mig Mendes, e é composta de 5 histórias em quadrinhos com os meus personagens. Olá, eu sou o Mig Mendes e essa é a audiodescrição da segunda história do gibi de minha autoria, Gibi Miguinho, sendo que essa história introduz a personagem Princesa dos Brasilossauros. A primeira página, o que é curioso é que a história começa sem um título, sem dizer o nome do personagem nem nada. A primeira página foi feita com 3 quadrinhos e o primeiro tem uma legenda onde se diz Trim, como um despertador. Isabelle, hora de levantar. A imagem é a imagem de uma menina deitada na sua própria cama, no escuro, e num balão de pensamento, a imagem de um sonho que ela está tendo. Nesse sonho, ela está sendo enrolada por um tipo de tentáculo, são vários tentáculos, ou, ou serpentes, animais, né, dentro de uma selva, com várias imagens de samambaia. Então, e a personagem com uma expressão de sofrimento, tanto no sonho quanto na imagem dela, na realidade, dormindo. No segundo quadrinho, essa personagem já aparece no seu pijama, saindo do seu próprio quarto e encontrando no primeiro plano a sua mãe. A personagem diz: "Que pesadelo esquisito!" E a mãe retruca: "Vixe, tá com uma cara. Hoje é só passeio, não precisa ir à escola." E no terceiro quadrinho, encerrando, a personagem diz: "Até parece, mãe. Ah." Viramos então para a segunda página. Cada página tem poucos quadrinhos. De novo, a segunda página tem 3 quadrinhos. No primeiro, nós estamos vendo Isabelle, essa menina que acabou de acordar, né? Com sua mochila, caminhando numa rua, indo em direção à escola e justificando por que ela quis ir, apesar de estar se sentindo estranha. Ela pensa: "Lembrei que o passeio vai ser o bicho." No segundo quadrinho, ela está entrando pelo portão da escola e no pátio, em frente à escola, já encontra um colega. E eles cumprimentam. Ela diz: "Oi, Vini." E o menino diz: "Oi, Belle." E no terceiro quadro, um quadro bem maior, nessa página, já está representado um ônibus escolar, um ônibus amarelo, né, com alguns 4 outros alunos preparados com mochilas e bem animados, conversando entre eles, com as mochilas no chão, esperando para embarcar no ônibus. E aí o menino chamado Vini, né, que cumprimentou a Isabelle no início, está explicando: "A professora mandou esperar aqui até juntar todo mundo." Na terceira página dessa história, nós temos de novo 3 quadrinhos. Começa com a face da Isabelle, demonstrando estar ainda com sono, com os olhos semicerrados, um rosto meio desanimado, e ela explica para o amigo: "Ih, agora deu sono, porque eu dormi mal." E nesse instante, ela é despertada leva um susto muito grande, que chega um cachorrinho preto e branco, latindo muito. Então tem as onomatopeias, au, 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 e ela tem um grande susto, grita, dá um pulo, sente arrepios, o cabelo todo vai pro alto, arrepia. E no terceiro quadrinho dessa página ela reclama: "Tira esse bicho daqui." Na situação que o cachorro está fazendo festinha nela, tentando lamber, subiu pelo corpo dela, ela está tentando se livrar do cachorro, e à esquerda está chegando, entrando no quadrinho, supostamente a dona do cachorro, porque é uma menina carregando uma malinha, sua malinha da escola, mas com rodinhas,
e na outra mão uma coleira de cachorro sem cachorro. E ela se aproxima lentamente, sem se preocupar muito com o que está vendo. Na quarta página, nós vemos bem mais detalhado essa personagem, que ela está representada só com 2 quadrinhos, e ela aparece de corpo inteiro, em grande destaque, agora vista de frente. É uma menina bonita, está lá vestida com uma roupa justa, e está levando aquela a coleira do seu cachorro, sem o cachorro, e de maneira desatenta diz: que bobeira, amiga, você tem medo de bicho? E nesse momento, aí, enquanto fala isso, ela bota a coleira no seu próprio cachorro. E em primeiro plano, a Isabelle, que foi assustada pelo cachorro, está lançando um olhar muito venenoso para essa colega. Em seguida, virando a página, a Isabelle dá uma bronca na colega. Nós não sabemos o nome dela ainda. Mas é uma bronca feia mesmo, ela aumenta a voz e bota o dedo quase no nariz da amiga. E reclama muito. A Isabelle diz: Ô minha filha, é proibido o cachorrinho da madame andar sem coleira, dando susto nos outros, sujando a roupa. E nesse instante, enquanto ela estava dando essa bronca, chega a professora, assustando a Isabelle também, que fica atônita, fica meio. Perde o rebolado, que ela estava dando uma bronca. E a professora reclama: Belle, não quero briga. Ai, 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 vai para o seu lugar. E o quadrinho seguinte já está um corte completamente rápido. Vemos a Isabelle já no banco do ônibus escolar, que estava esperando lá, já com o cinto do banco afivelado, com uma cara muito chateada, muito brava mesmo, com os braços cruzados, bem fechada, uma carranca bem fechada, e ela não diz nada, apenas murmura um desgosto, como algo assim. Então, virando a página, estamos na sexta página. Ela foi feita com 4 quadrinhos. Em cima um quadrinho bem grande, e embaixo uma sequência de 3 quadrinhos, uma sequência de quadrinhos rápidos com uma pequena, mesma cena vista, né, em sequência. O quadro grande está mostrando que temos o ônibus escolar, aquele mesmo que estava na escola, já correndo por uma estrada em direção a um conjunto de montanhas, de canyons, uma formação rochosa, bem natural, mas bem pitoresca, no campo, né, longe da cidade já. E em primeiro plano, uma placa da estrada está demonstrando onde é que eles estão indo. A placa está explicando que estão indo para o Parque Nacional Chapada dos Dragões, que estaria ali a 5 quilômetros. Em seguida, como eu expliquei, a sequência rápida de 3 quadrinhos um atrás do outro, porque está mostrando que dentro do ônibus, naquele banco, tá a Isabelle ainda afivelada, tal, sozinha, com ninguém do lado, e dormindo, porque tá com aquele símbolo, onomatopeia de dormir, z, dormindo porque ela não conseguiu dormir, dormiu muito mal naquela noite, como foi demonstrado antes. Mas atrás do banco dela aparece, no primeiro desses 3 quadrinhos, uma régua, apenas uma régua com um papelzinho colado, talvez uma fita adesiva colada na ponta. No segundo quadrinho dessa sequência, a reguinha está mais próxima e está passando, está incomodando a orelha da Isabelle. Alguém lá atrás do banco dela está mexendo, cutucando a orelha só de levezinho com a fita adesiva numa régua. E no terceiro quadrinho dessa sequência, tapa. A Isabelle dá um tapa na sua própria orelha, porque assim, ainda dormindo, porque sentiu aquele incômodo, como fosse um bicho qualquer. E diz: ai! Na sétima página, logo em seguida, aparece quem estava atrás da Isabelle no outro banco, segurando a régua que estava com a fitinha, que é a menina do cachorro lá atrás. A Isabelle olha para ela também com surpresa, que ela acordou daquele jeito, com surpresa e com raiva. E a menina
lá atrás, brincalhona e com um olhar de desprezo, fica mexendo com a Isabela. Ela diz: Nossa, tá com medo de bicho, hein? Em seguida, no segundo quadrinho dessa página, uma repetição do que a gente viu anteriormente. A Isabelle sentada no seu banco e resmungando, com braços cruzados, muito chateada, resmungando. E o terceiro quadrinho dessa parte aqui, a sétima página, é o ônibus escolar já estacionado, num estacionamento organizado e tal. Quando a professora lá dentro, ainda do ônibus, avisa para a turma assim: Chegamos ao parque, podem descer. E a turma: Ueba! Então viramos para a oitava página da história, que foi feita com um quadrinho só, um quadrinho panorâmico. Ao fundo tem aquelas formações rochosas do tal parque, Chapada dos Dragões, parece um pouco a Chapada do Diamantina. É um lugar um pouco desértico, muita areia, muito arenito, mas também muitas moitas, formações vegetais, mas basicamente um espaço vazio e amplo, dá uma ideia de amplidão. No primeiro plano desse quadrinho a gente vê uma parte da turma de escola, onde se destaca a professora, que está conversando com as crianças e mostrando o parque, várias crianças, os meninos, todos preparados com boné, outro tem um chapéu, uma menina carrega material escolar embaixo do braço, todos com suas mochilas ou bolsas, e caminham olhando o local, observando o que tem lá, todos já saíram dos ônibus. E um menino de boné diz assim: Parque meio feio, né? Sem árvores, sem barraquinhas. E a professora que está ali na cena, muito feliz, mostrando tudo para as crianças, diz: É assim mesmo. Mas o legal é que aqui tem esqueletos de dinossauro. A gente vai aprender muitas coisas. E na sequência tem uma página com 3 quadrinhos, sendo que o primeiro também é mais detalhado, é um quadrinho mais aberto, onde aparece uma daqueles paredões de arenito desse tal parque, e é possível ver uma formação de fóssil naquela parede. Tem os ossos, né, as vértebras de um animal muito pescoçudo, e também se vê a formação do crânio dele. E quem está vendo lá é uma porção de crianças e a professora apontando exatamente para tal formação de fóssil que está naquela parede de arenito. E ela diz isso mesmo: Olha essa parede, estão vendo as formas de ossos? Uma menina pergunta: Quem botou aí? No segundo quadrinho da página tem um close da professora explicando, feliz, demonstrando, animada com essa aula em campo, né? Ela diz: São ossos de dinossauros que viveram há muitos milhões de anos aqui no Brasil. Em seguida, o terceiro quadrinho da página. Um garoto da turma pergunta: Não sabia que tinha dinossauros no Brasil. E chegamos à 10ª página da história. Uma página feita com 2 quadrinhos, sendo que o primeiro também é bastante detalhado. Mas ele tem a professora conversando com alguns alunos e uma aluna está imaginando o que a professora está contando. Num balão de pensamento dessa menina, tem uma cena que se destaca nesse quadrinho, e é uma cena com aqueles livros de dinossauro, é uma cena que apresenta vários dinossauros diferentes, convivendo num habitat um pouco diferente do moderno, né, com plantas diferentes, mas muito material arenoso e montanhas ao fundo. Há dinossauros lá ao fundo, daqueles saurópodes, né? Bem, com pescoços longos, caudas longas. À frente tem um dinossauro tipo bico de pato, né? Herbívoro e mais bípede, né? Também tem triceratops, tem um anquilossauro, tem dinossauros carnívoros também circulando por ali.
Isso é o pensamento da menina, porque a professora nesse quadrinho, nesse mesmo quadrinho, está explicando ainda o que ela quis dizer, porque ele trouxe as crianças lá. Ela diz: tinha dinossauros no mundo todo. É claro que no Brasil também tinha. Em seguida, mostra um quadrinho com meninos também tomando contato com aquela parede de arenita que tá com a formação, com a impressão dos ossos do dinossauro lá na parede. Um garoto diz: véi, as pessoas viam isso e pensavam que eram ossos de dragão? E um garoto do lado dele responde: ah, é por isso que chamam o lugar de Chapada dos Dragões. Na página seguinte, 11ª, também tem dois quadrinhos, e o primeiro está bastante amplo também, mostrando ainda o parque, com bastante cenário, tem várias formações rochosas lá, e ao fundo uma outra parede com outra impressão de um fóssil bem grande, um dinossauro bem grande na parede, bem ao fundo, também com uma placa de museu indicativa. Mas em primeiro plano tem uma outra formaçãozinha, com uma outra placa, e um pequeno dinossauro, um pequeno esqueleto de dinossauro montado, né? Montado de pé, só os ossos de um pequeno dinossauro, tamanho assim de um cachorro. E tem os alunos em volta. Tem um garoto aqui, um garoto de chapéu, que está lendo a plaquinha explicativa desse esqueleto. A Isabelle está lá do lado. E várias crianças já estão correndo para o fundo, em direção ao fundo. A Isabelle olha aquele esqueletinho de dinossauro montado e fala: nossa, ainda bem que eu não faltei hoje. Enquanto isso, alguns colegas estão correndo lá para o fundo, como eu disse, e eles dizem assim: olha lá, vamos ver? Em seguida, o quadrinho mostra várias crianças indo lá mais longe um pouco, indo lá para o plano, pro segundo plano da imagem. E em primeiro plano, a Isabelle com a sua mochilinha correndo atrás, tentando chegar, longe deles, mas tentando chegar. E ela pede, né? Calma, vocês estão me deixando para trás, ô. Em seguida, virando uma página, tem uma página com 3 quadrinhos, onde só aparece a Isabelle. Ela está lá no parque, o primeiro quadrinho da página é maior, tem mais detalhes, mostra ela correndo da esquerda para a direita, mas observando no chão, lá ao lado dela no chão, alguma coisa que está lá no chão que é interessante. No segundo quadrinho ela para, se abaixa para pegar o que estava no chão, e ela até diz: ué, e pega. O que era que tinha no chão? Uma pulseira. E ela diz com ela mesma, né, para alguém ouvindo do lado, mas ela diz: alguém perdeu uma pulseira, gente. Esse quadrinho foi feito de uma maneira diferente, onde o personagem está, em vez de estar num quadrinho quadrado, ela está no meio de uma figura que é a própria pulseira. E aí a gente vê o detalhe da pulseira, uma pulseira feita de muitas pedrinhas. Todas essas pedrinhas são azuis e são irregulares. Tem um pouquinho de arestas. É como se fosse algo primitivo mesmo, bruto pelo menos. Não é muito rústico, muito bruto, mas bonito porque são pedras azuis que brilham, tem uma certa beleza. Em seguida, tem uma página especial que tem um pequeno quadrinho no canto superior esquerdo, e a página é praticamente um grande quadro, e, e começa assim, ela nesse pequeno quadrinho no topo, de perto nós vemos a Isabelle botar a pulseira no seu pulso direito, e ela observa as pedrinhas, meio fascinada, e ela fala consigo mesma: puxa, cheia de pedrinhas. E o quadro, em seguida, que é a própria página, tem uma figura gráfica que é como fosse um redemoinho, são formas de meio de nuvem, formando uma espiral, um redemoinho, que no centro tem um escuro, tem um foco escuro desse redemoinho, de cores, tem basicamente cores de cinzas e azuis como das pedrinhas, e também um pouco de rosa, uma atmosfera de nuvem. E no fundo, uma silhueta da Isabelle, da personagem, ainda botando a pulseira no seu braço, mas bem pequenininha, em silhueta em preto, já próxima do centro dessa página, quase que em direção ao foco desse redemoinho. Viramos a página para a página 14 da história,
Foi feita com um quadrinho único também. E esse tem uma característica que ele está com cores um pouco diferentes, está quase todo azulado, meio puxado para verde. E o que tem na figura é que o local é a Chapada dos Dragões, tem ao fundo, que parece meio no meio do quadrinho, tem a formação rochosa que mostra pra gente que ela está no mesmo lugar. Abaixo, que seria o chão, tem uma silhueta também, uma figura em preto, de sombra, né? Sombra preta, que é feminina, dá para entender que é a menina, mas está de pouco diferente. Em volta dessa silhueta, que deve ser a menina, a Isabelle, tem ainda um enevoado em formas concêntricas aros de fumaça azuis em volta dela, como se fosse aquele tal redemoinho que estava antes. E na parte superior dessa figura, que seria um céu desse cenário, que tem é um cavaleiro, um garoto jovem, um cavaleiro com chapéu de vaqueiro, bota de vaqueiro, tá num cavalo selado, um cavalo que está voando sem asas, mas tá saltando de cima para baixo, como se ele pudesse voar mesmo. Também ele não está colorido, está só como traços, né? Traços e sombreados, e assumindo que esse tom azul esverdeado dessa página toda, mas com raios de brilho saindo dessa figura. Essa figura tá nesse sentido um pouco angelical, porque tem iluminação saindo em forma de raios dessa figura do pequeno vaqueiro. Em seguida, na página seguinte, dois quadrinhos. O primeiro é maior. O que temos é o cavaleiro já descido do cavalo, segurando seu cavalo pela rédea, né? E vemos claramente que ele está encontrando ali a menina, a Isabelle, só que ela está com uma roupa totalmente diferente. Os detalhes da roupa são muitas penas, um trabalho de penas enfiadas na cabeleira dela, decorativa, né? Muitas penas coloridas, verdes, azuis, e também ao longo da testa, como que implantadas no cabelo, uma formação que parecem espinhos ou chifres, espinhos em forma de uma coroa, talvez, que também estão implantados no cabelo dela. Ela também tem um colarzinho com formações parecidas, que são essas espinhas de cor vermelha, parecidas com o que ela tem lá em cima na testa. Não exatamente como chifres, mas como um adereço. Ela está com a pulseira azul no seu pulso direito e está vestindo algo com uma malha, mas que é verde e parece que forma escamas. Apesar de, é uma roupa, mas tem uma certa composição que parecem escamas. Então o personagem do vaqueiro, um vaqueiro que está com a pele pintada de dourado ou amarelo pelo menos, ele realmente encontra ela e aponta, com o dedo aponta para ela mesmo. E ele diz para ela: "Salve! O poder do pastoreio está com você, maninha." E ela só ainda está atônita, dizendo: "Que negócio é esse, oxente?" Em seguida, no quadrinho abaixo, o vaqueiro, já mais próximo, vemos em close o vaqueiro e a Isabelle. Ele segura a mão dela para mostrar a pulseira e diz: "Você achou a pulseira da princesa. Agora vai comandar os 5 brasilossauros." E ela não entende nada, só diz: "Hã?" Daí nós viramos a página e temos uma página dupla. O que é desenhada, a figura é um grande quadrinho, um quadrinho que ocupa 2 páginas, né, lado a lado. E é um quadrinho de impacto. A cena é um corte que mostra pelo menos alguns minutos à frente. É um corte e o impacto é que nós estamos vendo em primeiro plano um conjunto de 5 dinossauros vivos de tipos diferentes, e em cima de um deles, do saurópode, ou seja, o dinossauro, né, alto e pescoçudo, né,
tá nas costas desse dinossauro está a Isabelle com aquela roupa diferente, com a pulseira no pulso. E ela tá. O cenário é o parque lá, a Chapada dos Dragões, é o mesmo parque. As cores do desenho são todas variadas, são as cores da realidade, né? Não é mais aquele sonho, aquela coisa nevoada que estava antes. É a luz do sol aberta, a luz da realidade. E lá na frente, alguns alunos, nós vemos um aluno representar a turma toda, a professora, vemos a professora lá e vemos especialmente aquela menina que implicava com a Isabelle. E ela está olhando os dinossauros como, né, sem acreditar, está gritando, está gritando de susto. Ela está com as pernas bambas, está quase caindo para trás. E como informação aqui tem várias coisas. No cantinho superior esquerdo, para ser lido para primeiro, tem uma em off, quer dizer, fora do quadrinho, o que o vaqueiro disse por último. Ele respondeu a Isabelle assim: você vai entender tudo durante a sua missão, maninha. Depois disso a gente pode ver que a Isabelle está encontrando, né, a turma de escola, especialmente olhando aquela aluna que implica com ela, essa menina que está gritando de medo ali, vendo 5 dinossauros andando em direção a ela, em direção a todos. Mas a Isabelle lá em cima, na sua roupa de princesa de dinossauros, diz: calma, amiga, não vai dizer que está com medo dos bichos. E no cantinho inferior da página tem a mensagem do autor, dizendo assim: assim começa a história da princesa dos brasilossauros. Ela continua, mas é na rede. E assim conclui-se, sem terminar a história, a introdução do personagem Princesa dos Brasilossauros. Além dessa cena impactante, tem um pouco mais de informação. Tem o nome dos 5 dinossauros que estão acompanhando a menina. Estão numerados de 1 a 5. O primeiro é um dinossauro grande, carnívoro, mais ou menos como um tipo de dinossauro como os alossauros, e tem o nome dele escrito embaixo numa legenda. Ele é o Pycnonemossauro. E isso depois, em outro vídeo, eu posso explicar de onde que nós tiramos isso. É um dinossauro que viveu no território brasileiro, né? No tempo dos dinossauros, no território brasileiro, tinha esse animal. Ele foi descoberto, né? Parte dos seus ossos foi descoberta. E como ele foi achado no Mato Grosso, o nome que ele recebeu, o nome científico, é Pycnonemossauro. O animal bem maior, saurópode, quer dizer, herbívoro, né, de pescoço longo, cauda longa, patas mais ou menos como do elefante, né, grossas como troncos, né? Ele se chama Tapuiasauro. É ele que está ali carregando a menina nas costas. O terceiro animal ali, está no céu, está voando, que é um pterodátilo, um tipo de réptil voador, né, com asas formadas com membrana, né, membrana de pele, e ele se chama Caiuajara. Caiuajara. O quarto dinossauro está representado dando um pulo com garras, pulando com as 4 patas em garras, está no ar ainda. Ele é um tipo de raptor, é um dinossauro de porte médio, carnívoro, com inteligência alta, né, para caçar em grupo, como nós vemos em muitos filmes, né? E o nome dele está embaixo na legenda, ele se chama Santana Raptor. E o quinto animal ali está no chão, é um pouco menor, também é um dinossauro médio, para pequeno, e está a legenda dizendo que ele é o Stauricossauro. E assim a gente conclui deixando um grande gancho para a continuação da história. Agora temos que saber o que vai acontecer com esses dinossauros brasileiros que voltaram à vida e estão sendo comandados ou pastoreados, como disse aquele anjo do cavalo. Estão sendo pastoreados pela princesa que arrumou esses poderes com a pulseira que ela achou no parque. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a menina que implica tanto com a Isabelle
E o que vai acontecer com os outros alunos, com a escola, como vai ficar a vida da Isabelle. Isso aí vai ser desenvolvido em novas histórias, porque no Gibi Miguinho só tem essa aqui da princesa, tá bom? E é isso aí, até a próxima.